no templo. Perguntaram aqui acerca dessa chaga, no capítulo 3, dessa ferida mortal. A própria pastora Angélica perguntou se estava relacionado à ferida de Cristo no Calvário. É isso mesmo, pastora Angélica? A pergunta ou não? Então pergunte. Deixa eu ler aqui. A ferida mortal que é mencionada no verso 3 simboliza a morte e a ressurreição do anticristo? Não. Ainda não. Mais para frente a gente vai chegar lá. Lá para o versículo de número 14 é que vai falar literalmente da ferida mortal e da ressurreição desse animal. Essa marca que é vista no versículo 3, né, esta chaga, tem muita gente que fala muita coisa sobre isso. Inclusive aponta que essa ferida acontece quando Cristo é crucificado, morto e ressuscita. Então, alguns acreditam que neste momento aqui é que ocorre essa ferida. A verdade é que a gente vai percebendo que é um poder de engano de se auto-reprogramar da besta. Ela é ferida, mas ainda não é chegado o tempo dela morrer. Então ela se auto-reprograma e ressurge. Por isso que o mundo o adora. Porque vai entendendo que nada pode parar esses agentes. Nada pode parar o anticristo. Nada consegue parar ao falso profeta. Só que a gente sabe, e como está escrito, que essa autoridade para atuar, ela tem um tempo de terminar. Então, não é que eles sejam imortais no intuito de suas obras não acabarem. Não, a gente sabe que a gente já está caminhando para os 3 anos e meio finais da derrota total do diabo. Aleluia. Então, é isso que a gente tem que ter em mente, tá certo? A gente só vou acrescentar um pouco, a gente tem que entender algo, que o anticristo, ele vem para ser o falso Cristo, ele queria atuar que nem Cristo. Então, todas as características dele, ele vai querer fazer que nem Cristo fez. Da mesma forma como o falso profeta, ele vai querer fazer de fato tudo que o Espírito Santo faz. São imitadores de verdade. Então, tudo que Cristo fez, o anticristo vai fazer para que as pessoas de Israel, de Jerusalém, acreditem nele como Cristo. E o falso profeta fazer justamente o que hoje o Espírito Santo faz. É o Espírito Santo que nos faz adorar. Então o falso profeta vai fazer com que isso aconteça. E o dragão vai querer ser o pai. Então é uma trindade satânica que imita a trindade verdadeira, real, que é Jesus, o Espírito Santo e o Pai, Deus Pai. Vocês estão entendendo? Diga amém. Outra coisa, irmãos, outra coisa. O anticristo põe essa imagem, profana o templo. Daniel chama de o abominável da desolação. Daniel, capítulo de número 9. E Israel está onde? Porque a igreja não está aqui. Israel estava esperando o Cristo e recebe o anticristo. E quando isso ocorre, para onde é que Israel vai? Porque vai ser uma decepção para Israel. Israel literalmente vai ser enganado pelos artifícios desses dois agentes, do falso profeta e do anticristo. Para onde é, Raudinei? Israel está onde? Porque isso ocorre no templo em Jerusalém, e aí começa agora uma guerra desenfreada, né? Sim, o versículo 7 diz: e foi-lhe permitido fazer, versículo 7 do capítulo 13 que estamos falando, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Aqui a gente vê o anticristo atuando de uma forma grande, profanando o templo e praticamente expulsando a Israel do seu próprio território. Meu Deus. Porque se Israel não sai, provavelmente todos seriam mortos. Só que Deus é maravilhoso. Deus não perde para Satanás e nunca vai perder. Ele tira o povo de Israel para o deserto. Assim como ele fez
quando eles estavam cativos no Egito, nesse mesmo contexto aqui, Deus traz o povo dele para o deserto, para que se escondesse do anticristo. Então o deserto nunca é lugar de morte. Nunca. Para Deus, quando Deus leva para o deserto, é para a vida. Glória a Deus. Aleluia. Vamos repetir para ver se os que estão aqui, os que estão lá acordam. Amém. Deserto para aqueles que estão dentro de um projeto de Deus nunca é para morte. É para a vida. Aleluia. Aleluia. É para purificar, é para lhe deixar mais santo, mais crente, mais forte. É para te esconder do dragão. E nós estamos aqui para profetizar que o dragão não vai alcançar a tua casa, não vai alcançar os seus, tá? Porque Deus tem até desertos para esconder aqueles que têm aliança com Ele. Meu Deus. Glória a Deus. Não, a gente não pode nunca encarar o deserto como o ponto final. Então Israel é levado ao deserto. Que coisa linda. Que coisa linda. Que coisa linda. Vamos lá que tem muita coisa. Versículo 8 diz aqui: porque será que todos irão adorá-lo? Todos irão adorá-lo? A igreja já está no céu, as nações ainda estão aqui, Israel se sente traído, se esconde. Será que Satanás vai conseguir levar todos que ficaram ao adorá-lo? Ou um grupo? Versículo 8: e hão de adorá-lo todos os que habitarem sobre a terra. Quem vai adorar? Todos que estiverem sobre a terra. Mas tem uma vírgula. Aleluia. Aleluia. Aqueles cujo nome não estão escritos no livro da vida e do Cordeiro. Meu Deus. Aleluia. É por isso que quando Jesus saiu pregando, dando autoridade aos discípulos, e os discípulos saíram expulsando demônios, curando pessoas, né? E eles voltaram assim: mestre, eu via Satanás cair do céu à terra. Aí o Jesus olha para ele e diz: não se alegre com nada disso. Alegrai-vos porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Glória. Meu Deus. Quem tem certeza que o seu nome está lá, irmão? Dá um brado de glória, por favor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória. O cristão está perdendo a alegria da salvação. Meu Deus. Meu Deus. Se Jesus não nos desse nada, estava bom. Aleluia. Aleluia. Se Jesus não fizesse nada na nossa vida material, estava bom demais. Só em ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro não tem preço. Aleluia. Só que o Senhor, ele ainda faz muito mais. Um dia Pedro chegou para Jesus e disse: mestre, eu larguei tudo para te seguir. O que é que eu vou ganhar? Ele: o que é que você vai ganhar? Nessa vida, 100 vezes mais. Aí o Pedro ficou alegre. É mesmo, 100 vezes. Ele disse: é pouco. Na vida que está para vir, ainda você vai ter a vida eterna, rapaz. Aleluia. Meu Deus. Meu Deus. Aleluia. Irmão, dá um brado de alegria porque o seu nome está escrito lá. Então, embora Satanás ele engane, persuada pessoas a adorá-lo, mas aqueles que estão com os nomes escritos no livro da vida vai dizer: não vou adorar Satanás. Meu Deus. Não, Meu Meu Deus. Jesus querido. Aleluia. não vou adorá-lo. Meu Jesus. Só que essa posição aqui, irmãos, vai ser uma posição dura. Aqui entra o número da besta, né? Fala um pouco aí que a gente ainda não falou. Tem muita gente que fica perguntando: pastor, e quando é que vai ser o número da besta? Tá tudo dentro desse cronograma aqui, porque o anticristo, ele é o líder no governo. O falso profeta, ele é o agente no mundo religioso. Então, tanto o governo como o mundo religioso, a religião e o governo estarão andando de mãos juntas aqui, com um único fim. Porque você sabe que até hoje
governo e igreja nunca andam de mãos juntas. Nunca. E a igreja do anticristo, que vai ser a prostituta, e respondendo à pergunta da diaconisa Márcia, que é a mulher que está vestida, montada no dragão do capítulo 17, a igreja Babilônia prostituída, ela vai dar as mãos com o governo do anticristo. Então, nesse período aqui, só vai comprar, vender, comercializar quem ter o número da besta nas suas mãos ou nas suas testas. Então, vai ser algo difícil de não aceitar, mas vai ter servos de Deus aqui dizendo: não, eu prefiro morrer, mas eu não adoro a besta. Satanás não é Deus, Satanás não tem todo o poder. É isso que deixa ele enfurecido. Meu Deus. Aleluia. Ele fica doido aqui. Aleluia. Meu Deus. Fala um pouco sobre o número da besta, que tem gente que gosta desse assunto. Vai ser uma marca, como o senhor acabou de falar, uma marca onde vai identificar aqueles que de fato escolheram adorar a besta. Essa marca, ainda que você não queira, ou você morre, ou você aceita a marca. Não há uma condicional, você não quer botar, você não bota, não. Nesse período aqui, dessa última metade da semana, quem não quiser colocar a marca vai ser morto. Aqui há o que chamamos de provação ou eleição. Eu acho que se aplica a esse contexto aqui. É que Deus confia que adoremos a Ele, independente da circunstância. Aqui eu consigo ver Deus no seguinte: há pessoas aqui nesse momento de caos, de turbulência da terra, que estão selados, estão marcados para serem salvos. E aqui é uma forma de dizer: eu quero Deus de verdade e não a Satanás. Porque os que não aceitarem a marca serão mortos, mas serão mortos fisicamente. As suas almas logo serão introduzidas à presença de Deus. Então, eu vejo Deus neste momento aqui, porque mesmo tendo esse selo, porque há pessoas que vão escolher Satanás, infelizmente. Infelizmente, em um momento como esse, onde selos já foram abertos, trombetas já foram tocadas, anunciando coisas piores que estavam por vir, o povo ainda assim não se dobra a Deus, mas aceita a Satanás. Então, Deus só quer os adoradores. A Bíblia diz: se tem algo que procuro, é os verdadeiros adoradores. Será que tem algum aqui hoje? Tem. Eu creio que tem. Aleluia. Faz barulho aí pra gente saber que você tá aqui. Meu Deus. Aleluia. Bate palma. Pastor, a máscara impede. Bate palma. Faz alguma coisa. Isso, aplaude a majestade santa. Glória a Deus. Canta um hino rápido, Jaderson, pra gente voltar. Rapidinho, Jaderson. Aleluia. Glória a Deus. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder
amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Amém. Capítulo 13 ainda, versículo 16, estamos falando sobre a marca da besta. E ainda ordenou que em todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e escravos, fosse posto um sinal na mão direita, ou na fronte, ou na testa, de modo que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser aquele que tivesse o sinal ou o nome da besta, ou o número desse nome. Aqui se requer sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um ser humano, e o número é 666. Então, nos 3 últimos anos e meio que restam para a volta de Cristo, para esse confronto, a gente vai percebendo como é que estão as coisas aqui embaixo. A gente já olha o cenário, irmãos, e a gente já percebe o esforço dos governantes em criar uma única moeda, tá? A gente já estudando assuntos do nosso dia a dia, porque a gente lê o Apocalipse, a gente fala da parte histórica do Apocalipse, mas o Apocalipse está no hoje, né? A gente já se percebe a tentativa de controle das grandes nações por controlar os homens por números, né? Então, é algo que a gente já vê sendo instaurado na terra para que isso aconteça. Então, não vai ser nada de se admirar que uma pessoa que não tenha esse número marcado no seu corpo não consiga comprar, não consiga vender, não consiga comercializar. Não é de se assustar isso. Na verdade, a estrutura ela já está sendo montada, né? Para quando de fato isso acontecer, não seja nada alarmante. Vai ser uma coisa normal a pessoa, para quem ficar, né? Eu creio que quem está aqui não vai ficar. Amém. Mas vai ser uma coisa normal. As pessoas, né, vão ter normal, acontecer normal. Ter uma marca vai ser normal. Então, tudo que está sendo criado, tudo que sair, essa globalização, essa questão como a gente acabou de falar aqui, da moeda única, a religião... Uma única religião. Se juntando com o governo. Isso tudo já é uma estratégia para quando, de fato, começar a acontecer isso, para quem ficar, ser uma coisa normal. Você vai ficar? Não ser um espanto. Aonde? Não quer ficar não para ver a besta como é? Ver besta? Eu quero ver Jesus. A gente vai ver o cordeiro e o leão. Aleluia! Não, porque é incrível. Deixa eu abrir um parêntese. Uma grande escritora lançou 2 livros no mercado evangélico. O primeiro foi A Divina Revelação do Inferno. O segundo foi A Divina Revelação do Céu. Me pergunte qual mais vendeu? Do Inferno. É incrível como alguns têm uma curiosidade, né, em saber como é o inferno, em pesquisar as coisas malignas, né? A única coisa que eu preciso saber do diabo é que ele não presta, e tá, pra mim já basta. Glória. Tá? Então, foque, irmão, nas coisas de Deus. Aleluia. Leia as coisas de Deus. Aleluia! Se encha da presença de Deus. Glória! Se renove pelo Espírito de Deus. Satanás não tem coisa boa para o homem. Só que ele sabe que o homem é curioso. Ele sabe que o homem gosta dessas coisas ocultas. O homem ele é atraído por esses mistérios, né? É ou não é? Até os nossos dias. Sim. Né? Com Adão foi assim, né? Pastor, é mistério. E irmão, o mistério que Paulo fala foi revelado, que é Cristo. Aleluia. Então, o prazer de Deus é tornar algumas coisas claras aos seus servos para que ele o adore. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, é inevitável que alguns ainda tenham assim uma curiosidade sobre o mal, e isso não é bom. Bom seria você ser mais curioso com as coisas dos céus.
né? Mas vamos lá. A Amanda perguntou, Apocalipse 13:8 fala do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Explique esse acontecimento. A gente tem dois cordeiros, dois textos que falam sobre a morte do cordeiro. Um que é este, capítulo 13, versículo 8, que fala que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Desde a fundação. E um que foi morto antes da fundação. Acha o texto em 1 de Pedro. Esse cordeiro aqui, Amanda, aponta, claro que é Cristo. O cordeiro que foi morto é Cristo. Desde a fundação, por quê? Quando Adão e Eva pecam no Éden, eles se vestem de veste de figueira, apontando para seus próprios atos, tentando se esconder, se auto-justificar, mas a gente percebe que o primeiro cordeiro quem vai matar é o Senhor, lá no Éden. Meu Jesus. Tanto é que os dois saem vestidos de pele de quê? De cordeiro, irmão. Então, o cordeiro que foi morto desde a fundação foi o cordeiro que foi morto lá no Éden e cobriu Adão e Eva. E os dois saíram do jardim, foram expulsos cobertos. Eles não foram expulsos nus. Eles não foram vestidos de veste de figueira, que aponta para as suas próprias obras. Eles foram já vestidos com a pele de cordeiro. Então, aqui é o cordeiro que foi morto desde a fundação. Achou o texto que fala sobre... 1 Pedro 1, Lê. O qual, na verdade, em outro... Fala o capítulo e o versículo. Capítulo 1 de 1 Pedro e o versículo 20. Leia. Que diz assim: o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Então, pastor, como é que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo? Não é uma loucura? Mas aqui já aponta para o acordo feito entre o pai e o filho. Antes de tudo, né? É porque a gente acha, tem uns que têm uma visão que Deus é assim. O mundo está um caos e Deus está descabelado lá do trono. O que é que eu vou fazer? E agora? E essa pandemia? Irmãos, antes do maligno e o mal chegar, Deus já tem um plano de redenção pronto para nos salvar. Glória a Deus. Aleluia! Isso, Jesus. Aleluia! Então, antes de Adão cair, pastor Angélica, na eternidade já estava... Dá para entender isso? Então adora mesmo sem entender. Aleluia! Porque Deus é assim, irmãos. Tudo isso que está acontecendo no mundo hoje, né? E eu não sou o profeta do caos para dizer que é Deus, não. Deus está com o controle de tudo. Aleluia. Oh, glória. Você acha que Deus já não tem um livramento? Você acha que a igreja vai acabar agora? Não, que nada, irmão. Aleluia! O choro dura algumas noites, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia, Jesus. Levante a sua mão para a gente profetizar. Meu Deus. Aleluia! Diga comigo, Deus não vai deixar Deus não vai deixar essa luta me matar. essa luta me matar. Diga, diante destas dificuldades, Deus dará livramento. Canta já, o choro dura uma noite, mas entra já no refrão, pra gente já ir adorando e glorificando. Eu quero sair daqui hoje falando em mistério, viu, irmãos? Vamos adorar. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Levanta a mão para profetizar aí. Canta, vai! E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá
Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Deus tem um plano. Todavia me alegrarei. Deus tem um escape. Deus tem um livramento. Ele é aquele que livra no meio da fornalha. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Profetiza isso, rapaz. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Glória! Deus tem livramento. Aleluia! Ai, meu Deus do céu. Capítulo 13, falamos sobre a primeira besta que aponta para o anticristo. Mas é visto no capítulo 13 duas bestas. Uma sobe do mar, que é o anticristo. Por que do mar? Porque o mar aponta para o quê? Nações. Nações, povo. Gente. A palavra mar no Apocalipse aparece mais de 38 vezes. Alguns historiadores dizem que pelo fato de João estar exilado numa ilha cercada pelo mar, aparece por causa desse fato muitas vezes, mas a gente sabe que não é. No Apocalipse, quando fala sobre mar, está falando sobre pessoas, mundo, multidão de gente. Então essa besta que sobe do mar, que é o anticristo, ela tem domínio sobre os povos, né? Sobre o mundo. Ela vem como um líder para a humanidade, tá certo? Mas é visto uma segunda besta, capítulo 13, versículo quanto? 11. Depois subir da terra outra besta que tinha 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro, mas falava como dragão. Quem é essa segunda besta? O falso profeta. Que homem miserável. Interessante que ele tem 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro. Ele é um falso cordeiro. Tudo é falso do diabo. Repete isso, irmão. Tudo é falso do diabo. É por isso que pirataria não agrada a Deus. Eita, vamos para Apocalipse. Mas pirataria, irmãos, não agrada a Deus, porque pirataria é uma cópia ilegal. E tudo que é da ilegalidade é do diabo. Meu Deus. Então, e aí, pastor, se você for comprar um DVD, ainda mais um CD, um livro, se você perceber que é de um irmão seu em Cristo que gastou horas da vida dele para publicar aquilo e você vai comprar de forma pirata, não compre, porque você está levando maldição para dentro da sua casa. E a Bíblia diz: ai daquele que edifica a sua casa com bens fraudulentos, vai cair essa casa. Então, o falso profeta, ele aparece com esses 2 chifres semelhantes a de um cordeiro. Ele é um falso cordeiro, tá? Tem gente que vai chegar em casa e fazer uma limpeza, vai pegar um saco. Mas é sério, irmãos. Não queira. Pague o preço. Quanto é X? Eu quero o original. Não, mas o pirata é mais... Não quero. Eu quero o original. Porque quando você compra o original, você está devolvendo os direitos autorais ao dono da obra. E quando você compra algo pirata, quem se acabou para lançar o produto não recebe 1 centavo. E os outros que não fizeram nada saem com lucro. Então, só compre o original. Amém? Amém.
Vai até ajudar na hora de dar o presente, a pirata e tal. Não. Negócio de falso, perfume falso. Passa agora. É melhor uma alfazema verdadeira do que um Ferrari falso. Verdade. Tô falando sério, irmão. Tô falando sério. Você gosta de algo falso? Você gosta do falso profeta? Você prefere um profeta verdadeiro ou um falso profeta? E tem muita gente que acha que o profeta, né, verdadeiro dos nossos dias, ali agora bombou a live, meu Deus. Tem gente que acha que o profeta verdadeiro é quando fala e acontece. Mas o anticristo, o falso profeta, vai fazer muita coisa. Meu Deus. E aí, irmão? Que é isso? Você que fica acreditando em qualquer profecia, não, porque falou e aconteceu. Existe um espírito que atua paralelo, eu estou falando dos nossos dias, eu deixei agora Apocalipse aqui para falar dos nossos dias. Existe um espírito que ele atua paralelo ao Espírito Santo. Paralelo. Ele tem uma semelhança muito enganadora com o Espírito Santo. Que espírito é esse? O espírito de adivinhação. Lembra de Atos 19, uma jovem que adivinhava nome, tudo da cidade, e o texto diz que ela dava grande lucro aos seus senhores? Se aquela jovem está viva no século 21, ela tinha uma agenda lotada. Meu Deus. E a igreja que aquela jovem congregasse, ou se ela dirigisse um culto, seria o culto mais lotado que poderia existir. Meu Deus. E as adivinhações era batata, ia batendo. Pum, não, a sua idade é essa, seu número de CPF, que o povo gosta de. Eu gosto da revelação da Bíblia, da palavra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, você tem que ter muito cuidado com profecia. Porque esse espírito de adivinhação, ele consegue enganar os crentes hoje na igreja. Só o dom do discernimento de espírito que consegue parar, olhar, como Paulo olhou para a mulher e disse: ó, Paulo, ali é Paulo, ele anuncia o caminho da salvação. Ela mentiu em alguma coisa? Mas uma verdade vindo da boca do diabo não presta. Paulo olhou para ela e disse: sai dela, espírito imundo! E ela, ó, pum, caiu. Hoje, como os crentes não amam muito a palavra, não estudam a palavra, não gastam tempo da palavra, então os cultos que são mais cheios são os cultos das profecias e das profetadas e das cacetadas. Vamos fazer um negócio desse aqui para ver se... Mas parar para estudar a palavra não querem mais. Meu Deus. Não. A palavra já não... A revelação da palavra já não é tão atraente como as próprias revelações. Aí hoje, como as redes sociais, você tem tudo lá, né? Tudo, tem gente que até... Hoje eu passei o perfume tal, eu estou vestido com a camisa tal, eu estou calçando um sapato tal. Aí tem alguns malignos, falsos profetas, que checam as redes sociais da igreja que ele vai pregar, e quando ele chega no púlpito, ele diz: hoje tem uma mulher aqui que comeu um cachorro quente no zoológico. Não é só eu, mas a foto está lá no Instagram dela. Meu Deus. Meu Deus do céu. Verdade. É sério, Profetas 24. Diz assim, sem tocar, que não pode, né? E assim, meu irmão, vigia, meu irmão. Diz, Dia, meu irmão. vigia. Mas vamos voltar para o Apocalipse. Até Jadson parou de tocar o chofar ali, né? Foi anotar. Tem a irmã Lopes dizendo: Jesus, misericórdia, é assim mesmo. É a realidade dos nossos dias, irmãos. Alguém falar algo e isso acontecer, significa que ele é verdadeiro, não? Falso profeta vai fazer tantos sinais, por isso que vai enganar. Lembra de Mateus 24? Que Jesus disse que virão alguns que farão cair fogo do céu? É para essa época aqui. Se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Só que ele não vai deixar. Aleluia. Oh, Deus Até aí, maravilhoso. Deus, meu Pai. Glória. Aleluia. Amém? Amém. Então fica mais ligado. Tranca a sua vida pessoal, restringe um pouco. Meu Deus. Porque quando Deus, irmãos, quer falar, Aleluia. É lindo demais. Eita. estou sentindo ele aqui. Aleluia, Jesus. Em Atos dos Apóstolos, um Cornélio, um gentil, que dava esmolas, Meu Deus. Oh, Jesus. orava, fazia jejuns, mas não era nem salvo. Meu Deus.
O Espírito Santo vai lá. Glória a Jesus. Meu Deus. Aleluia. O anjo desce, o Senhor diga a Cornélio para ir procurar um tal de Pedro na casa tal, número tal. Só que antes do mensageiro chegar na casa de Pedro, Pedro está no sótão da casa e Deus está falando a ele, dando uma visão, dizendo: olha, vem um homem aí, vai lá, prega, ele também vai ser batizado. E Pedro está resistindo à visão. Irmão, Deus sabe aonde você mora. Deus não precisa dessas maracutaias. Abre os olhos, igreja. Que o Senhor promova um avivamento dos crentes que amem a palavra. Oh glória, pastor, mas Deus revela, meu filho. Mas a maior revelação está aqui, ó, 66 livros cheios de poder. Ame a Bíblia. Oh meu Deus. Eita. Vamos para o falso profeta. Leu 11, 12, 13, 14. Lê aí. Estamos no capítulo 13. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Semelhante ao cordeiro, mas fala como dragão. Repete. Meu Deus. Semelhante ao cordeiro, e falava como dragão. E exercia. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra. Eita, meu Deus. Imagine um culto com esse falso profeta, hein? Fogo. Meu Deus. À vista dos homens. Fogo cair do céu. Continua, não vamos entrar não, vamos embora. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizeram uma imagem à besta que tinha a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito, que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. Então o falso profeta vai dar espírito à imagem da besta que está no santuário. Sim. Agora imagina uma imagem falando. Meu Deus, é forte. Uma imagem se movendo através do poder e da eficácia de sedução de Satanás. Tem ideia disso, gente? Meu Deus. Meu Deus. Continua. Uma parte forte, eu só quero frisar, a parte A do versículo 15, ele diz: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Vai embora. O versículo 16: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe sejam posto um sinal na sua mão direita, comprar ou vender, senão aqueles que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria, aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Muito bem. Então nós temos aí no capítulo 13, tá? Pra gente pular já para outro capítulo, as 2 personagens principais, a besta que sobe da terra, a besta que sobe do mar, o anticristo e o falso profeta, né? Pra gente falar de uma forma panorâmica, os 2 estão exercendo poder sobre a terra, só que Deus está do alto derramando as taças, tá? As 2 testemunhas vão morrer e ressuscitar. Falamos sobre isso lá em Apocalipse 11. Volte aí, gente.
Apocalipse capítulo de número 11, versículo de número 11, a partir do 7, senão a gente não entende. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo fará guerra contra eles e as vencerá e as Matará. e seus corpos serão deixados como espetáculo na praça da grande cidade Jerusalém, que espiritualmente se chama, Sodoma. onde também o seu Senhor foi crucificado. E homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos por 3 dias e meio e não permitirão que sejam. E os moradores de toda a terra se felicitarão por causa deles e se alegrarão, trocarão presentes. Versículo 11. Mas tendo passado aqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo da parte de Deus entrou neles e se levantaram sobre os seus pés, e isto provocou um grande temor sobre aqueles que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Então, para a gente situar, o domínio está quase que na sua totalidade, né? O falso profeta e o anticristo atuando de forma grande, mas conseguiram matar por permissão de Deus as 2 testemunhas, ok? Mas eles ressuscitam, como a gente acabou de ler, sobe aos céus, mas Deus está assolando a terra através das taças. Vamos para as taças. Apocalipse capítulo 15. Meu Deus. Isso aqui é... Antes da gente ler sobre as taças, vamos... O porquê que o Senhor ainda... Já abriram os seus selos, os 7 selos, já tocou as 7 trombetas e agora ainda vem as taças. Qual é a ideia, gente? Por que taças ainda? A ideia aqui é de purificar a terra. A ideia de derramar as taças de forma organizada, porque ele derrama no mar, ele derrama nos rios, ele derrama no sol. Então ele vai derramar de forma organizada para limpar a terra. Onde Satanás botou o pé, Jesus vai limpar. Deus vai limpar. E essa limpeza ela vai acontecer por meio desses juízos, né? Porque a ideia que muitos têm é que Deus quer destruir todo mundo, né? Deus quer acabar, o que Ele quer acabar de fato é com os inimigos, os nossos adversários, que é Satanás, o anticristo e o falso profeta, tá? Essas taças estão sendo derramadas. Agora, quem está na terra durante... Porque assim, já houve a perseguição do anticristo, quem não foi marcado foi morto, tá? E as taças estão sendo derramadas. Mas será que no derramamento dessas taças os justos estarão na terra? Rapaz, não é, pastor Angélica? Já que as taças... Porque as trombetas foram parciais. Os selos também. 1/3 e 1/3 da terra. Sim. Ok? Sim, sempre... Mas as taças não é parcial. As taças são globais. Vocês entenderam ou não? Vou repetir. Tanto os selos como as trombetas não atingiram toda a terra, mas a terça parte. Terça parte das ervas, terça parte dos homens, terça parte das águas. Só que as taças é global. Todos que estiverem sobre a terra sofrerão a ira e as consequências destas taças. Aí eu pergunto, eu não estou afirmando, eu estou perguntando, que talvez a minha pergunta seja de outros que estão assistindo ou aqui. Os justos estão na terra quando essas taças forem derramadas? Vou emborcar a primeira taça. Lê aí a primeira taça, enquanto eles pensam na resposta. Meu Deus. Vai. E Apocalipse 16, 1. E ouvi vinda do templo
uma grande voz, que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro anjo e derramou a sua taça sobre a terra. E fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adorava a sua imagem. Sabe o que é que eu amo a Bíblia? Pergunte o quê? O quê? Com força, gente. Os detalhes. A taça é derramada e ela fere quem tem o sinal da... E quem tem o sinal da besta é justo? Meu Deus. Se eu falar algo a vocês agora, vocês não vão desviar? Deus vai arrebatar de novo os que não foram marcados antes das taças serem derramadas. Aleluia. Vamos para casa? Meu Deus. Lê Isaías aí. Aleluia. Olha o texto que o Raudinei vai ler agora. Isaías capítulo 57, no seu versículo 1. Meu Deus. Perece o justo, e não há quem considere isto em seu coração. E os homens compassivos são recolhidos, sem que alguém considere que os justos são levados antes do mal. Antes do mal. Então, Deus vai arrebatar pessoas aí, Jefferson, antes das taças serem derramadas. Meu Deus, meu Deus. Pastor, eu não creio. Eu perdoo a sua incredulidade. Mas eu já falei aqui em outras mesas, antes do dilúvio, Deus tirou Noé. Aleluia. Antes de Sodoma e Gomorra pegar fogo, Deus tirou o sobrinho desviado Ló. Porque um cabra que vai morar em Sodoma e Gomorra não está na presença. Então, antes dessas taças serem derramadas, Deus faz uma outra colheita. Venha. Aleluia. Aleluia. Dá um brado de glória aí, gente. Meu Deus. Eu quero profetizar que antes do mal atingir a tua casa, Glória. Deus dará livramento. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Não, ponha uma coisa de uma vez por todas dentro da sua alma. Você está selado para o dia da redenção. A sua alma está destinada à salvação. Você vai morar com Deus no céu. O inferno não foi feito e nem inaugurado para você. Sua alma foi selada para os céus. Glória. Glória. Aleluia. Meu Deus. Lê outro texto. Está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, Isso e o veio versículo agora. 9, Rapaz. que diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Tá aí. Pastor, Quer mais? Pastor, só para contribuir com o pensamento aí, Apocalipse capítulo 7, versículo 3 vai dizer assim. Vou ler o 7:2 para a gente entender. E imediatamente vi outro anjo que subia do Oriente e levava consigo o selo do Deus vivo. Então clamou com voz poderosa aqueles 4 anjos, a quem fora dada a permissão para danificar a terra e o mar. E a voz dizia: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que marquemos com o selo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória. A fronte dos servos do nosso Aleluia. Deus. Meu Deus. Aleluia. É forte isso aí, gente. Aleluia. Antes do anjo da morte descer no Egito, os umbrais já estavam marcados com sangue. Pula essa casa, aqui você não pode entrar. Pula esta casa. É o nome Páscoa, pular, do hebraico Pessá. Pula. Então a morte vinha, quando via o sangue, pula. Eu vou esperar vocês. Pode andar, irmão. Quer levantar para andar? Faz algum. Canta aí já, nesse quanto eles adoram. Vai. E meu Deus é Deus de milagres,
Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Fica de pé para adorar. Deus de milagre, A gente vai continuar, mas agora é a hora de adorar. Caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu, Deus de milagre. E meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto e luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. E meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu, este é quem tu és. 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 E este é quem tu és. E este é quem tu és. Este é quem tu és. Este é quem tu és. Este é quem tu, Deus de milagre. E meu Deus, levanta sua Deus mão de assim para o milagre, trono de Deus. Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. E meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Quantos podem glorificar ao Senhor Jesus? Quantos podem levantar as mãos e dar um brado de glória? Oh, Ele está aqui, o Deus Todo-Poderoso, que habita em meio aos louvores, está aqui, está aqui, está aqui. Então sinta a presença do Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia. Rabachore mandarabacalabacê. Erabachore mandarabacalabacê. Bicandará. Ainda dá para escutar? Então senta. Glória a Jesus. Vamos falar um pouco sobre as taças. Irmãos, nós estamos caminhando para a primeira batalha, que é o Armagedon. Estamos a caminho dela. Falamos aqui já acerca de algumas coisas que vão acontecer, mas faltam as taças. Primeira taça, vamos ler. Primeira taça? Primeira taça. Apocalipse 16, 1. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz, que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. 2. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna aos homens, que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Seria o tipo de um câncer, né? A chaga maligna, horrível e maligna, nasceu nos filhos dos homens. Então, essa chaga é como uma doença, um câncer, mas uma doença incurável. Então, todos que aceitaram servir ao diabo, porque, como o Jefferson colocou, quando a pessoa ela permite que haja essa marca nela, ela de fato está dizendo: eu quero Satanás, eu vou adorar ao diabo. E agora Deus derrama a sua primeira taça, que é essa chaga maligna, né? Horrível, maligna, e vai nascer na vida dos filhos dos homens e naqueles que adoravam a sua imagem. Segunda, vamos lá. Segunda,
Versículo 3. E o segundo anjo, Apocalipse 16:3, e o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Meu Deus. Toda a alma vivente. Lembra do que eu falei que não é a terça parte? É toda a alma. Então, essa segunda taça de juízo, o juízo sobre o mar, ela é derramada primeiro para afrontar ao dragão que está, né, no mar, no corpo do Leviatã, o próprio diabo, e a gente percebe que apenas ele vai ficar vivo lá. Tudo que há vida no mar, quando essa taça for derramada sobre o mar, vai morrer, menos ele, ok? Quer falar mais alguma coisa sobre o mar, sobre essa segunda taça? Então vamos avançar. Apocalipse 16:4. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Todas as fontes de águas potáveis vão desaparecer. Uma vez no mar, agora água potável. Agora o juízo de Deus nessa terceira taça são os rios e as fontes das águas. Agora você imagine uma terra, né, o planeta Terra sem água potável. Que é o elemento principal para a sobrevivência, a água. Imagine, já se há uma preocupação entre os cientistas de que faltará água potável, Meu Deus. né? Só que biblicamente a gente percebe que não vai faltar, porque até neste período de juízo, que é o terceiro juízo, haverá fonte de águas, as águas doces. Só que essa taça vai transformá-las em sangue, um antítipo do que aconteceu lá no Egito, né? Que as águas do Nilo foram transformadas também em sangue. Então Deus está derramando as taças, né, sobre a terra, e as coisas vão acontecendo em um juízo global, não é mais percentual da terra, mas de forma global. Então aqui, e olhe que lá embaixo está o falso profeta, está o anticristo, está o dragão, Satanás, a antiga serpente, e Deus de lá do trono, a igreja com Jesus, e o juízo sendo derramado. Deus dizendo: eu estou chegando, você vai deixar a terra, eu já remi a terra, eu estou chegando, você não domina nem na água, você não domina na terra, eu já te expulsei daqui dos céus, você já foi humilhado, e Jesus está descendo. Então, tem gente que quando lê essas taças não entende isso, fica com medo. Que é isso? Quarta, versículo de número 8. Apocalipse 16:8. A quarta taça. A quarta taça. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e lhe foi permitido que abrasasse os homens com fogo. 9. E os homens foram abrasados com grande calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependerão para lhe darem glória. Meu Deus. Sem água e agora tem calor. Então, não tem água, eles já foram feridos de uma chaga mortal e maligna, e agora um dos grandes luminares do nosso mundo, Cronos, que controla dia e noite, que marca dia e hora, agora ele perde a sua funcionalidade, né? Ele na verdade ganha um pouco mais de força, e a gente que conhece um pouco de ciência do que a gente estudou, parece que aqui o buraco na camada de ozônio é imenso, porque os homens, a gente sabe, irmão, Deus cria as coisas tão precisamente que o espaço que há da camada de ozônio para a Terra, se fosse milímetros a mais ou a menos, ou a Terra pegaria fogo ou congelaria. A gente sabe disso, tá? Só que aqui Deus, ele derrama o juízo sobre o sol, e ele permite que o buraco na camada de ozônio seja aberto a tal ponto dos homens serem atormentados com altas temperaturas. E ainda assim você vê Deus
Mas pastor, porque tem gente que pode dizer, mas Deus é ruim assim, de tal maneira que vai atormentando. Gente, o mundo